E aí, pessoal, bora! Eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a terem uma vida mais equilibrada. E hoje vamos falar sobre ansiedade. E aí, como você está? Como você lida com a ansiedade? Sabe que a ansiedade é algo que todos nós temos. Ansiedade não existe aquela coisa assim, eu não sou ansiosa. Eu não gosto já da palavra eu sou ansiosa. Eu já até coloquei aí no tema, né? Eu sou muito ansiosa. Se você ficar falando que você é muito ansiosa, o que vai acontecer? Mais ansiedade você vai ficar e mais ansiosa você vai ficar. Então eu já não gosto de ficar esse eu sou, tá? Então você está, tá? Então mude o eu sou ansiosa para eu estou agora ansiosa. E aí, gente, ansiedade é algo que pega todos nós. Eu já passei por crises de ansiedade e eu desenvolvi algumas técnicas em mim para ir respirando e lidar com a ansiedade, tá? Porque a ansiedade, o que é, gente? É a preocupação excessiva com o futuro. A gente fica muito preocupada e às vezes acontece algo que a gente perde o controle. Então, vou dar um exemplo aqui. Lembra quando você era pequenininha e te falavam que você ia para um parque de diversões, né? Que você tinha uma festa? Você não ficava, né? Então a gente fala assim, de adulto. Gente, mas as crianças, a gente já ficava ansiosa, porque a gente ficava pensando naquela festa que ia ter, como ia ser, o passeio que você ia fazer, o acampamento que você ia, né? Então a gente fica ansiosa. O que a gente fica? Não vê a hora, fica preocupada com o que vai acontecer lá. Então a ansiedade é essa preocupação com o futuro, com o que vai acontecer lá na frente. Então você fica preocupada. E às vezes você tem um projeto ou algo para fazer e aí você fica preocupada. É isso aí, Fabiola, era uma ansiedade mais sadia, mas não deixava de ser uma ansiedade e já causava algo em nós, né? Porque você vê que a criança às vezes não consegue dormir direito, ela acorda, né? Pensa uma criança esperando o presente do Papai Noel. Eu já tive pequenos, e aí você dorme na noite do dia 24 para o dia 25, né? Por quê? Porque elas ficam ansiosas, esperando. Então, é essa preocupação com o futuro. Existe a parte boa, né, das crianças aí, mas existe a parte ruim que tá em nós. E aí a gente fala muitas vezes assim, a ansiedade é a doença da modernidade, né? A gente fala depressão e ansiedade é a doença da modernidade. Gente, sabia que a Bíblia é um livro pouco antigo? Muito antigo a Bíblia, não é? Na Bíblia se fala muito sobre ansiedade. Gente, você começa a ler Salmos, que Davi escreveu, gente, tem hora que você fala, meu Deus, que dó, que ansiedade é essa? E ele clama, e ele suplica, o que será de mim? Então tem vários salmos que você vê a ansiedade dele. Gente, isso quantos anos tem? Se Jesus já veio há 2020 anos atrás, imagina Davi lá atrás. Imagina quanto tempo isso tem. Ansiedade. Então, a ansiedade não é um mal do século, gente. A ansiedade é algo da nossa vida. É algo que faz parte, igual tristeza, igual alegria, igual raiva, igual medo. Todos esses sentimentos, a ansiedade faz parte. Não é que assim, a ansiedade agora é o mal do século. Não, gente. A ansiedade, já Paulo fala, né? Nós vamos estudar sobre isso. Não andei ansiosos por coisa alguma, né? Então, assim, já tinha, antes de Jesus, as pessoas já ficavam ansiosas, já tinha. Por quê? Porque isso é algo nosso como ser humano, tá? Então, você vê Jesus lá no Getsemane, antes de ser crucificado, que ele estava triste e angustiado, né? Então, o que é isso? Também imagina a ansiedade que ele estava, sabendo o que ia acontecer com ele. Então, Jesus sabe também o que é ansiedade e ele passou por isso. Então, isso não é uma coisa sua e não é uma coisa desse século, tá? Então, ansiedade é uma coisa
que existe todo o tempo. O que pode estar acontecendo agora? Por a gente estar num mundo mais competitivo e por estarem exigindo de nós mulheres, principalmente, uma melhor performance, tá? Então a gente tem que fazer tudo, que a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Detesto essa crença. Então, assim, a gente se cobra muito sempre e acha que dá conta de 1000 coisas e colocaram na nossa cabeça, a mulher dá conta de 1000 coisas, mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu detesto essa crença, tá? Porque nem todas as mulheres fazem 1000 coisas ao mesmo tempo e você não precisa fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Faça o que você acha que dá para fazer e o que está no seu ritmo, na sua hora, do seu jeito. Tá? Então não caia nessa, porque você vai ficar cada vez mais ansiosa. Aí o que acontece? Você vê a sua vizinha, e aí a ansiedade às vezes sofre muito com a comparação, porque aí você vê a outra vizinha que vai na ginástica, que faz um almoço para os filhos, que leva para a escola, que vai na festinha dos filhos, e você sempre descabelada, sempre alvoroçada, e tem mães que estão lá plenas, né, na festinha dos filhos, estão no grupo dos filhos lá super ativo, você se acha péssima. E isso gera uma ansiedade, às vezes uma preocupação, né, de você querer ser sempre uma mãe melhor, tá sempre melhor, nunca é suficiente. Hoje, o que eu vejo no mundo moderno, a gente pode estar sofrendo um pouco mais de ansiedade por conta disso, por conta da performance que estão exigindo nossa. Pensa lá na nossa avó, tá? Ou na nossa bisavó. Elas tinham metas do trabalho para cumprir, será? Será que tinham, né? Elas tinham um trabalho, um nível de responsabilidade no trabalho igual a gente tem hoje, né? Então, não tinha, ela tinha outros tipos de preocupação, não que isso também não causasse ansiedade, ok? Mas eu vejo hoje a gente tem essa cobrança excessiva, isso além, né? Então, e aí você se preocupa porque você quer dar tudo bem, tudo de melhor para o seu filho, fazer tudo de mais maravilhoso, e aí você se preocupa muito com isso, tá? Então aí isso que gera cada vez mais ansiedade. Sheila, isso é bom? É assim, ó, ansiedade é um sentimento que ele vai vir e você vai precisar administrar, tá? Porque nós não vamos, é aquilo que eu falei, se Davi já sentia lá, se Jesus já sentiu, se Paulo já pregava aí na Bíblia pra gente não ficar ansioso, quem somos nós para falarmos que a gente não vai ter ansiedade, né? Quando alguém fala, eu não sofro de ansiedade. Ok, você pode não sofrer de ansiedade, mas em algum momento você fica ansiosa. Não tem por onde. E aí, o que você precisa? Sheila, como que eu faço isso? Você tem que administrar isso na sua vida. Ok? Então, ansiedade é administrável. Então, a Márcia colocou aí, perfeccionista ao extremo. Também precisa cuidar disso, né? Então, para não ficar cada vez mais ansioso de fazer a coisa perfeita, né? Então, você fica tão preocupado em fazer e tem que dar tudo certo e tem que ser tudo certinho e tem que fazer, que vai te gerando mais ansiedade, tá? Então, fica de olho. E aí, Sheila, o que eu faço para administrar? Como eu administro a ansiedade? Gente, aí, falando de Bíblia, que Bíblia nos fala de ansiedade, tem um versículo que ensina tudo. Aqui, eu não vou dizer que é simples, fácil, mas é treinável e é possível, tá? É o que eu tenho treinado, né? Como que eu faço para sair disso, né? Que é o tema da nossa live hoje, ó. Olha o que fala lá em Filipenses 4. A Bíblia é um livro de muita sabedoria, gente. Assim, eu deixo a dica para vocês aqui. Leiam Provérbios. É um livro de muita sabedoria. Os evangelhos falam muito da vida de Jesus, como que era. Então, assim, um livro maravilhoso para você ler e ser realmente transformada, tá? Então, olha que fala em Filipenses 4, o apóstolo Paulo falando, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, ele fala aqui, não andem ansiosos por nada.
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, o que ele está falando aqui? Gente, não ande ansiosos. Peça para o Senhor, ore, agradeça a Ele, que isso vai te ajudar a acabar com a ansiedade. Então, você está com algo, uma preocupação, ansiedade, o que é preocupação com o futuro? Tá nas nossas mãos o futuro, gente? Nós temos o controle sobre ele? Nós conseguimos ter o controle sobre o nosso futuro? Não conseguimos, né? Então, assim, não conseguimos. Vista agora a pandemia, né? Então, isso veio muito claro para nós o quanto a gente não tem o controle das coisas, né? Não tem o controle. Então, o que ele fala aqui, ó? Então, não fiquem ansiosos. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, aquilo que você quer, que você fale para Deus. Pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, orando, pedindo, colocando isso para Deus, para Ele tomar conta do seu futuro. Você vai fazer hoje o que você precisa fazer hoje, tá? Então, faça hoje a sua parte, planeje o seu futuro, mas a preocupação com Ele, deixa isso para Deus, tá bom? E aí, ó, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. E aí, quando você faz isso, entra uma paz dele dentro do seu coração, que Ele que está no controle, que Ele que vai cuidar do vosso coração e da vossa mente em Cristo Jesus. E ó, finalmente, irmãos, ó, aqui o que ele fala? O que a gente tem que fazer? Ó, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que isso que ocupe o vosso pensamento. Porque a ansiedade é o quê? Esse pensamento, essa preocupação, que é um pensamento com o futuro. Aí o que ele fala? Que nós temos que controlar esse pensamento. Sheila, como que eu faço quando eu vejo, eu já estou pensando? Você não consegue controlar muitas vezes o pensamento que vem na sua mente. Ele vem, tá? Mas você pode sim. Ó, isso eu não vou dar margem mais para, tá? Então, assim, você começa a ver uma crise lá no seu trabalho, pensa assim numa situação. Você tá lá no seu trabalho, você começa a ver as pessoas sendo mandadas embora, o que já gera em você? Uma ansiedade, uma preocupação de que agora eu sou o próximo da lista, então eu também vou ser mandado embora, e aí você não dorme à noite, você fica pensando, e aí você vai alimentando aquilo na sua mente. Mas você tem a opção. Estão mandando todos embora e vai vir o pensamento, você é a próxima, você também vai ser mandada embora. O que você tem que fazer com esses pensamentos? Não alimentar eles, fazer o ao contrário. Então você tem que pensar o quê? Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então eu vou pensar o quê? Poxa, o que eu vou fazer de bom hoje no meu trabalho? O que eu vou agradecer aqui hoje no meu trabalho? O que eu vou fazer diferente aqui no meu trabalho? Como eu posso melhorar aqui no meu trabalho? E pensar coisas boas, não as coisas ruins que podem acontecer. Porque isso vai te gerar mais ansiedade. Então, quando o pensamento, com essa preocupação que você vê, gente, tem gente, a maioria das pessoas que não dorme à noite, problemas de insônia. O que é o problema de insônia, gente? Por que a pessoa fica com insônia? Porque ela fica pensando coisas lá na frente do que vai acontecer, tá? Muda esses pensamentos. Fala assim, Sheila, mas não é tão simples assim, é uma questão de treino, é uma questão de você gerenciar os pensamentos da sua mente, sabia? Então, assim, entregar para Deus e começar a ver coisas boas, a falar com Deus, entregar o que não está ao seu controle para realmente Deus cuidar e se povoar de pensamentos bons.
tá? Porque senão isso vai acabar com você, porque aí você vai gerando, pensando mais nesses pensamentos, pensando, o que vai acontecer? Daqui a pouco você tá extremamente ansiosa, pode cair numa depressão, o síndrome do pânico, e aí vai. E aí você vai focando no negativo, que tudo vai sendo ruim, e aí você vai se preocupando, porque uma mente que se preocupa e tá focada no negativo, pega dessa situação, seja qual for, entrega para Deus o que é que você não tem o controle e que você não pode fazer mais. Eu fiz o meu melhor, fiz aquilo que devia fazer. Você não tem no seu trabalho a segurança de que você não vai ser mandado embora nunca. Isso você não tem, gente. Segurança é uma coisa que não existe, tá? Não existe segurança. Você pode ser mandado embora amanhã. A sua empresa pode quebrar, pode acontecer alguma coisa, N coisas podem acontecer, tá? Mas eu vou ficar focada nisso, no que vai acontecer de ruim, ou eu vou fazer o meu melhor, vou planejar um futuro bom, vou viver o meu melhor, e aí lá na frente eu vou seguindo. Ah, se não deu certo, gente, replaneja, faz de novo. Um planejamento não é um acertamento. E às vezes a gente fica preocupada, ansiosa com coisas que estão por vir. Uma coisa que ajuda muito, tá? Ter uma agenda, escrever, tá? Comece a escrever as coisas boas, comece a escrever aquilo que você fez de bom, aquilo que você se superou. Eu tenho vários caderninhos que eu escrevo aquilo de bom que aconteceu, como eu me superei, porque isso vai te ajudar, tá? Então escreve, e aí se você fica ansioso com as coisas que você tem que fazer, né? Fico preocupado com o que eu tenho que fazer, tenha uma agenda e anote tudo, porque antes, gente, eu tinha uma coisa, eu ficava repensando na minha mente para mim não esquecer as tarefas que eu precisava fazer e não tinha feito. Então isso também gera uma ansiedade. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, amanhã eu preciso fazer tal coisa, depois eu preciso fazer tal coisa. E aí o que me ajudou muitíssimo foi ter uma agenda e marcar tudo na minha agenda. Então tudo que eu preciso fazer. Então o que eu vejo? Eu tenho um caderninho do lado da minha cama também. Se eu deito e eu fico pensando no que eu tenho que fazer amanhã, gente, isso é ansiedade. Tá? Isso é ansiedade. O que vai acontecer amanhã, o que eu preciso fazer, barará, e eu não tenho na minha agenda, o que eu faço? Anoto, falo, pronto, agora tá anotado, eu não vou esquecer. E aí você tira isso da sua mente, do seu coração. Então essa ansiedade com coisas que você vai fazer, ter uma agenda é fantástico, tá? Outra coisa que vai te ajudar muito, a gratidão. O que Paulo fala aqui, ó? De oração pela súplica com ações de graça. O que é ações de graça? Gratidão. Tenha uma mente grata. Olá, muito bem, Karina. Ó, no trabalho eu tenho uma lista de tudo que eu preciso fazer no dia. Isso ajudou muito, muito. Tem essa coisa também em casa, o que eu preciso fazer. Às vezes a mulher fica ansiosa que quer fazer tudo num dia só, das tarefas de casa, da coisa. Ajeita, ó, hoje eu consigo limpar o banheiro, amanhã o quarto, o outro, tal. E aí isso vai tirando da sua mente e você vai ficando menos ansiosa. E aí, vamos supor que não deu para você fazer tudo. E aí não vá para casa também. Poxa, não consegui. Ok, hoje não deu. Teve imprevistos, um monte de coisa. Amanhã eu continuo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não vai morrer porque deixou uma tarefa de um dia para o outro. No outro você consegue. Pare de estralar o chicotinho aí em você. Perceba que se não deu para fazer num dia, faça no outro, né? E outra coisa que Paulo fala aqui, ó, com súplicas de ação de graças, seja grata. Mudar o foco do negativo para o positivo. Isso eu vejo que é muito da gratidão, sabe? De tudo que acontecer com você, você ser grata. Tudo, gente, você pode olhar pelo lado ruim ou pelo lado bom. Tudo nessa vida, tudo.
Então, mude esse olhar do ruim para o bom. Ah, eu perdi o emprego, fui mandada embora. Ok, tem um lado ruim disso. Mas, gente, olha o lado bom disso. Nossa, agora eu vou ter tempo para fazer o curso que eu queria fazer e não vou. Agora eu vou procurar um outro trabalho que tem mais a ver comigo, não sei o quê. Ah, agora isso me deu chance de crescer para uma outra coisa. Não, agora, a partir daí, então, eu vou ter um tempo para ficar em casa curtindo os meus filhos. Não sei. Mas veja algo bom naquilo que te aconteceu. Ah, não consegui a promoção que eu queria, outra pessoa pegou a promoção do meu trabalho. Ok, isso é ruim, mas o que eu vejo de lado bom nisso? Poxa, como que foi? O que eu posso fazer de diferente para conseguir essa promoção? Ou não, eu não vou conseguir essa promoção porque essa empresa ela só promove os puxa-saco, não sei o que, eu preciso ficar dentro dessa empresa? Ah, tô ansiosa, tenho muita coisa para fazer em casa, muito sei o que, divide as tarefas e olha o lado bom, gente, olha o lado bom. Eu já falei isso aqui em algumas lives, eu falo sempre para os meus filhos, eles têm que fazer lição de casa. E eu lembro que eles eram pequenininhos, eu falava assim, ok, você tem duas escolhas, vai ter que fazer lição de casa, não vai? Você pode fazer sorrindo, feliz ou chorando e triste, você escolhe. Né? Então tem algumas coisas que a gente escolhe também estarmos ansiosas, não é? Então eu escolho, poxa, tá aí, a situação tá aí, eu vou ficar me martirizando e me preocupando e vai resolver o quê? A Bíblia fala, gente, não é acrescentado uma hora a mais, um dia a mais na nossa vida graças às nossas preocupações. Concorda? Não é acrescentado nada em nós quando a gente fica ansioso. Nada. O que acontece quando a gente fica ansioso? Só vai fomentando, só vai... Né? A gente fica com aceleração no coração, palpitação, sudorese nas mãos. Né? Eu vejo que é igual um elastiquinho assim, não é? Quando você tá normal assim, você vai se preocupando. Ele vai esticando, ele vai esticando, ele vai esticando, ele vai esticando, até que chega uma hora, ele estoura. Então a ansiedade é assim, poxa, eu tô um pouquinho ok, mas aí o negócio vai tomando uma proporção, e aquilo, ó, se estica. Eu não vou estourar isso daqui, tá, gente? Mas pensa num elástico, eu não vou estourar mesmo aqueles lá que eu tenho muita aflição, ok? Mas pensa um elástico assim, ó, chega uma hora que a ansiedade é tanta, a preocupação lá na frente, você deixou isso povoar sua mente de uma tal forma que estoura. E aí vem a depressão, aí vem todos esses problemas psicológicos. Por quê? Porque às vezes você não cuidou quando era pouquinho e foi, ó, só aumentando. Então cuide. Começou a perceber, gente, que tá ficando ansiosa. Começou a perceber que tá, né? Não para de bater as pernas, não para de, né? A mão soa. Começa uma falta de ar, uma taquicardia. Opa, parou. Eu tive que fazer isso, tá? Parou. Respira. E vamos lá. O que tá acontecendo? Reflete. Vamos gerenciar esses pensamentos? Dou conta de fazer isso sozinha? É possível? Não. Então vou procurar ajuda de gente que pode me ajudar. Vou conversar com uma amiga. Vou gerenciar esses meus pensamentos. Vou orar, vou pedir para Deus me ajudar, tá? Porque senão, ó, esse negócio estoura. E aí, se isso daqui estourar, como que eu remendo depois? Concorda que é bem mais difícil, né? Agora, se tá aqui, ó, para mim voltar ao normal, é mais fácil. Então, não deixe a ansiedade chegar num nível hard na sua vida. Cuide dela. Fique vigilante se você não tá dormindo direito, se você tá com uma respiração muito acelerada, né? Se você tá com algumas fobias, alguns pânicos, tá? Fique de olho, porque você precisa muitas vezes de ajuda. Às vezes a gente não consegue
gerenciar, né? Dependendo do grau que a gente tá, a gente não consegue gerenciar e aí você precisa de ajuda. Procure gente, leia livros, procure pessoas aí para te ajudar. Eu falo isso muito no Desperte Seus Talentos. A gente precisa viver o hoje. E a ansiedade, elas nos tira do hoje. E esse que é o pior, porque aí você fica preocupado lá na frente e você não vive o que você precisa viver hoje. E aí você perde o seu maior presente, que é o presente, não é? A ansiedade, ela te deixa tão preocupada com o futuro que você perde o seu maior presente, que é viver o presente. Por isso que fala presente, né? É o presente que Deus nos deu, está aqui no primeiro, né? Ó, faz 14 anos que sofro com ansiedade e pânico, sinto que isso enraizou. Faço terapia, medicação, mas ainda assim tenho crises. Karina, como faz muitos anos, não é uma coisa que você vai, é um processo agora. O que você precisa praticar muito forte é a gratidão, tá? Então, tudo você olhar o lado bom, tá? E a confiança em Deus, que Deus é bom, Ele te ama e Ele quer coisas boas para você. E o que te aconteceu de ruim não foi porque Deus quis, é porque existem pessoas más, homens maus, infelizmente, tá? Então, essa coisa de confiar realmente que Deus é bom, que Ele te ama, independente de você estar ansioso ou não, Ele quer o melhor para você e você ser grata sempre, sabe? E perceber esses pensamentos. Viu, Karina? Perceba, sabe? E gerencie isso dentro da sua mente, né? Se começar a pensar e ver que está muito preocupada lá na frente, abaixa, começa a ter pensamentos bons, a agradecer, sabe? Faça um período de só ir agradecendo a Deus por tudo que você tem. Isso tudo vai te ajudar, mas eu sinto que também é um processo, tá? Não é assim um passe de mágica, ainda mais quem já está há muito tempo e sofre com crises, né? Porque a ansiedade dá crises, né? Eu sei bem também. Então, eu também tive crise de ansiedade e foi um período, foi um tempo também. Então, tenha paciência com você, tenha calma com você também, né, Karina? Ó, eu vou chegar lá, vai passar, vai melhorar, eu vou chegar lá, tá? Tenha calma e fé que você vai conseguir sair dessa, tá? E aí, gente, a ansiedade, né, que tem que persistir, é isso aí. E aí é treinar na nossa mente para viver o hoje, sabe? Viver o hoje é muito importante. Quando você vê que você está pensando só lá no futuro, traga a sua mente para o hoje. Por isso que a meditação, né, as orações são muito importantes, porque traz você para o hoje, né, para o agora. Então, busque a sua mente quando você vê que ela está vagando, você está fazendo uma coisa e vagando, pensar em outra, volte com a sua mente para o hoje, tá? Então, voltar a mente para o hoje vai te ajudar muito. Então vamos lá, para a gente ir para os finalmente aqui com ansiedade, que o que eu faço? Socorro! Organize o seu dia, né? Se a preocupação é com o seu dia, organize o seu dia, planeje, seja grata, tá? Isso vai te ajudar muito e tenha controle sobre os seus pensamentos. Nós precisamos ter o controle sobre eles e não deixá-los dominar a nossa mente, tá? Quando vê que tá pensando coisas ruins ou tá muito lá, traga a sua mente para o presente, sinta a sua mente no presente. Olha que meditação interessante, eu não tenho o autor, tá? É do livro O Fim da Ansiedade, já indiquei esse livro aqui. Ó, olha que linda essa meditação, ó. Hoje vou viver o hoje. Ontem passou. Amanhã ainda está por vir. Então hoje vou viver o hoje. Reviver o ontem
Não. Vou aprender com ele. Vou buscar misericórdia para ele. Vou me alegrar nele, mas não vou viver nele. O sol se pôs ontem. O sol ainda está para nascer amanhã. Preocupar-se com o futuro? De que adianta? Ele merece só uma olhadinha, nada mais. Só amanhã posso mudar o amanhã. Hoje vou viver o hoje. Vou enfrentar os desafios de hoje com a força de hoje. Vou dançar a música de hoje com a música de hoje. Vou celebrar as oportunidades de hoje com a esperança de hoje. Hoje. Tá? Então, viva o hoje. Tá? O poema de Max Lucado, uma meditação para a gente aprender a viver o aqui e agora, viver o hoje. É isso que vai nos ajudar muitíssimo contra a ansiedade. Espero ter ajudado vocês aí. Foi um prazer enorme estar com vocês. Grande beijo, beijo no coração de vocês. Até a próxima, gente. Beijo.